Saudações, amigos do canal Solitário do Ecomundo. Faz muito tempo que eu não apareço. Como é que vocês estão? Vamos aí para um vídeo do canal depois de muito tempo. Eu sei que esse vídeo vai atingir 5 pessoas. Peço para você inscrever-se no canal se você considera que esse canal vale a pena ser inscrito, apesar dele estar muito esporádico, sabe? Ele tá aqui nem um rio nas épocas de seca da região nordeste, o rio baixa, seca, aí depois quando chove volta, sabe? Quem é nordestino aí me conta, cara, eu moro aqui no interiorzão do Ceará, realmente tem uns rios que seca desse jeito mesmo. Conta e dá uma aula de geografia pra gente. E se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, apoia o canal com engajamento, lasnochespix@yahoo.com ou o QR Code que você está vendo são as formas de monetizar o meu trabalho. Caso você goste da minha pessoa, que eu vou achar que é uma coisa muito, muito doida da sua parte, mas você tem o direito de ser doido, meu canal Palácio de las Noches, eu trato de outros temas. São temas mais assim de Brasil, notícias, comentários. Não é, aqui está sendo mais coisa cultural, anime principalmente. Bom, vamos falar de um anime que eu vi nesta temporada, e foi um anime da temporada de abril, e o nome dele é muito grande, é I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. Sabe, não sei como é que é o nome dele que tem aqui, ó, Kuranika. Kurazu Deniban Meni Kawai Ona no Koto Tomodachi Ninata. I became friends with the second cutest girl in class. Kuranika. Ele tá na Crunchyroll. Foi um anime que saiu este ano. É uma light novel, como vocês podem ver pelo título gigantesco que ele tem. E eu peguei pra ver porque eu achei que talvez seria interessante. Bom, primeira coisa que eu quero fazer uma observação é por que todo anime de light novel, todo mundo tem o mesmo formato de olho, sabe? Isso é uma coisa muito insuportável em light novel. Quando eu falo de anime de light novel, eu tô querendo dizer assim, a light novels de fantasia com slice of life, isekai com slice of life, e principalmente essas light novels de romance, de vida escolar, slice of life com romance, comédia romântica com romance, drama e slice of life. Principalmente essas que tem essa pegada que vai ter um pouquinho de slice of life. Cara, fantasia, slice of life, é assim, quando a fantasia mostra o dia a dia daquele mundo de fantasia que eles têm lá. Eu sei que na vida normal ninguém vai ter poderes, né? Ninguém é bruxo, ninguém é mago, ninguém é aprendiz de feiticeiro, que nem o Mickey. Então, vocês entenderam o que eu quero dizer. Porque você pega, por exemplo, Overlord, Goblin Slayer, Konosuba, são light novels também. E, não, as pessoas não têm o rosto igual. Não tem mesmo. As personagens de Konosuba não são parecidas com as personagens. Até mesmo essas light novels que foram muito badaladas, tipo ReZero, como é que fala, gente? Aquela light novel do... esqueci o nome, não vai sair. Algumas fogem essa regra, mas principalmente as light novels que tem drama, romance e vida escolar. Todo mundo tem a cara igual. Todo mundo tem o mesmo formato de olhos. Eu posso abrir aqui as personagens para vocês verem. Para que vocês vejam, né? Para vocês virem, né? Sei lá. Quer ver? Oregairu. Como é que é o nome daquele anime? The Inexperience... Our Dating Story. É só digitar Our Dating Story. Vamos ver mais um. I Made Friends. Aqui, ó. E Tomozaki-kan, claro. Tomozaki-kan.
Jacuxará Tomozaki-kan. Olha só, eu vou abrir a tela para que vocês possam ver. Vamos começar com o Tomozaki-kan, que é a que eu abri primeiro a série, né? Vamos ver aqui, Tomozaki, anime. Olha, bem, pro rostinho do gente boa. Ah, que pô, mas também vocês são foda também, né? Aqui, essa imagem aqui. Essa menina aqui do Tomozaki-kan. Olha o rostinho dela. Repara os olhos. Repara as expressões, as linhas. Aí vamos para esse aqui. Olha os olhos. Olha as linhas. Parece que foi tudo feito pelo mesmo estúdio. Talvez tenha sido, né? Eu não tô sabendo. Vamos ver essa porcaria aqui, essa coisa de onda. O Beta literalmente assume a mulher mais rodada possível. Olha as linhas. Olha o rosto. Olha o rosto do Beta. E o Beta feliz de estar com a mulher que já deu pra um monte de cara. Tá, isso é a realidade de muita gente, tá? Também não vamos também tacar pedra no Beta, não. Porque você tá achando que você vai achar uma mulher virgem, você tá muito doido de pensar isso. É muito raro isso. Tá aqui o Beta com a garotinha rodada. Olha bem, gente, eles são todos iguais praticamente. E vamos pro principal de todos, que pra mim... Olha aqui. Ah, agora o Ingurra aparece e fala que não tem como ver essa imagem. Não, porque essa imagem é restrita, sei lá. Olha aqui. Todo mundo tem o rosto igual. Todo mundo, os betas, são muito parecidos. Eu poderia abrir outras light novels aqui pra gente poder comparar. Mas, em geral, os betas têm o cabelo marrom... tem esse facho de cabelo no meio entre os olhos. Cara, eles são muito parecidos. Isso é bizarro, sabe? Isso já tá ficando bizarro. Já ficou bizarro há muito tempo, na verdade. Só que assim, na falta de assunto pro meu canal, eu já devia ter falado disso há mais tempo. Eu já tava com essa intenção de falar isso até antes de ver esse anime. Que eu já tinha visto um cara até falar sobre isso. Tem hoje em dia muito personagem com anime, cara igual. Tal. Foi até o Lucas Onochato, do canal Quinto Excremento. Ele gosta de anime. Ele fica lá sendo esculachado por aqueles fascistas lá que mamam o Netanyahu e o Trump. Ele gosta de anime. Ele tá lá pra ser esculachado pelos caras. Olha que cara idiota. Bom, tá aí. Por que tem que ser igual? Eu fico me perguntando, por que todo mundo tem que ser igual? Tá, a história é igual também, em alguma medida. Igual não. Vou estar sendo injusto, elas não são iguais, as histórias, né? Se eu falar que elas são iguais, eu estou sendo injusto. Elas têm semelhanças. Tem semelhanças. É aquela situação que envolve o cara ser beta, tem uma garota bonita, a garota bonita chama a atenção dele, a garota bonita por alguma razão é legal com um cara que é pagado, que ninguém daria confiança pra ele. Então, tem essa dinâmica que é, de certa forma, semelhante, né? Às vezes varia um pouco alguma coisa ou outra. Por exemplo, aquele Our Dating Story é uma aberração, né? A história é muito bizarra. Oregairu sempre tenta dar uma dramatização com algo irrelevante, sabe? Uma coisa assim que para a maioria das pessoas é irrelevante. E o conflito perde, o conflito de verdade, o conflito que seria decente de ser abordado, perde a graça. Perde a graça. Tomozaki-kan, por exemplo, teve aquela menina que estava sofrendo bullying de graça. E aí o pessoal ficou do lado da garota que estava fazendo bullying, sabe? É uma coisa paia pra caralho, sabe? Muito idiota. O conflito perde a graça, perde a relevância, sabe? O negócio é muito esquisito. Bom, nesse anime,
E tem muita cena vergonha alheia. Isso aí quase todas tem. Muita cena vergonha alheia. Cenas que testam os nossos limites. Eu não sei por que no Japão a noção de vergonha alheia, num país que é campeão em, né, em churrascar a própria vida, por que a noção de vergonha alheia deles é tão estranha? Porque aquilo ali, num país em que as pessoas fazem churrasco de si mesmas, por motivos assim, de honra, de humilhação pública, sabe? Você passar um mico não te faz ter vontade de fazer isso, não? Sabe? Não faz sentido. Tá? Ficar vendo um anime, fazer pessoas passando mico, isso fazer sucesso, não faz muito sentido. Bom, como é que é a história? Já gastei 10 minutos comparando os visuais dos animes, né? É um beta que ele chega na escola, é o primeiro ano do ensino médio, parece que é isso mesmo, o primeiro ano do ensino médio, que seria o ensino médio brasileiro, né? Mas lá é diferente, lá parece que o ensino médio deles começa com 16 anos, 16, 17, 18, aqui parece que a gente começa com, mais ou menos com 15, né? Eu não entendo até hoje como é que funciona isso lá no Japão. Mas vocês sabem, tem as cerejeiras, blá blá blá, cerimônia de abertura, Golden Week logo depois, e blá blá blá, tal. Bom, ele começa a estudar e a professora, por alguma razão, trata todo mundo igual um pré-primário. Ah, gente, tem que se apresentar para os colegas. Aí ele vai se apresentar e ele é todo complexado, todo tímido, e ele começa a falar um pouco de si mesmo, se atrapalha todo. E aí ele vai apresentando um por um até que chega na garota que chama a atenção de todo mundo porque ela é loira, porque ela tem traços ocidentais, porque ela é mestiça, ela não é uma japonesa puro sangue que eu quero dizer, tá, gente? Não é nada racista aqui não, tá bom, YouTube? Eu só tô falando assim porque o Japão, você sabe, né, YouTube? O Japão é um estado onde predomina uma população mais ou menos homogênea, né? Agora tá acabando isso, né? Porque nos últimos anos o Japão tá permitindo a entrada de indianos até, sabe? A natalidade lá tá tão baixa, né? Já tem alguns anos já que tá acontecendo isso. Tá chegando indonésios também, se bem que os indonésios são parecidos com os japoneses. Bom, essa garota, que tem traços ocidentais, se levanta e começa a se apresentar da forma mais idiota possível, né? Que ela faz toda uma vergonha alheia, e ela puxa a amiga dela. Ai, eu amo essa minha amiga, você entende? Vem pra cá pra ficar juntas, é fácil, professora. A professora permite aquela palhaçada toda, que é muito vergonhosa de se ver. E ele era um cara assim, tipo um otaku, mas um otaku de game, que otaku, tá, gente? Otaku não é gostar de anime, tá? Otaku no Japão, não. Otaku no Japão é o que a gente conhece aqui no Ocidente como geek nerd, né? O significado deles de otaku é qualquer coisa, pessoas que são afissuradas com algum tipo de algum hobby. Tem gente que é, por exemplo, apaixonado com trens, é otaku de trens. Tem gente que é apaixonado com carros esportivos, otaku de carros esportivos. Aquela garota que aparece no Instagram fazendo... Sabe, aquilo ali é tipo um otaku pra eles também, sabe? É uma pessoa que ela tem como hobby imitar carros esportivos. Você já deve ter visto essa menina, a japonesa. Ela, no TikTok deve achar também, no Instagram. Aí ela... Então, aquilo ali é um otaku também. E ele gosta de filmes de tubarão. Filmes com tubarões, tipo Tubarão do Steven Spielberg, ou Sharknado, sabe, umas coisas assim. E aí, ou Sobre as Águas do Sena, que é um filme horrível, por sinal. Aí ela tava lá, a menina resolve interagir com ele por meio de um bilhetinho, sabe, uma coisa assim. Acho que é um bilhetinho mesmo que ela usa, né? Ela dá um jeito de se aproximar dele, falando que gosta das mesmas coisas que ele. E eles começam a conversar. E ela consegue, em pouco tempo, ir na casa dele. E eles começam a, assim, semanas de aula, eles começaram a sair juntos. Sair juntos não, né? A se encontrarem, porque eles não saíam, eles se encontravam. A gente tem que usar o verbo da forma correta. Eles se encontravam, começaram a ter encontros, né, na casa dele. Eles ficavam vendo filmes de tubarão e jogando.
E ela falou que ela gostava dessas coisas, mas ela não tinha ninguém pra poder conversar sobre isso. E o cara, assim, é completamente doidão, sabe? Ele é completamente maltratado pela sala, ninguém gosta de conversar com ele. Ele não é doidão, não, sabe? Ele é um cara completamente, assim, esculachado, sabe? Ninguém gosta dele. Ele fica assim, pra baixo, tal, sem muito motivo aparente. Os pais dele são divorciados, mas ninguém sabe, né? Então, pra todo mundo, não tem motivo aparente porque ele tá tão tímido, sabe? Claro, tem gente que é muito tímida também, né? Eu não posso falar muito também, porque eu também não sou uma pessoa muito comunicativa. Você chega num ambiente estranho, você fica, né, quem não é aquela pessoa pra frente, igual o focinho do tamanduá, fica realmente meio retrativo. Mas ele é completamente assim, tímido, limitado, complexado, sabe? Ele precisa de ajuda na história. E essa garota, que é a amiga da loura, tá? A que a loura puxou, não é a loura. Eu acho que eu não falei bem isso. A loura puxa a amiga. Eu vim com essa minha amiga, a gente veio de uma escola que era só de garota. Então, essa é a garota que gosta de tubarão também. E eles começam a se encontrar, né? Como eu falei, a loura não. A loura é totalmente assim voada. Ela é aquele estereótipo da mulher que é bonita e meio voada, sabe? Meio voada, sabe? Sabe, meio assim alegrona, sabe? Sem motivo nenhum aparente. E a outra é bonita, mas é ofuscada pela loura, de certa maneira, em algum grau. Não tanto, porque ali na escola tem as duas, aí fica a primeira e a segunda colocada. E assim, eles começam a interagir. Só que essa loura é bastante comunicativa, apesar de ser voada, de ser meio voada. É voada, quer dizer assim, é aquela pessoa que é meio assim, infantil, não é voado o termo correto, é uma pessoa meio infantil. Aí ela começa a conversar com o cara também. E por causa disso, ela descobre que os dois eram amigos. Que ele e a garota, a amiga dela. E ela descobre uma coisa muito triste, que a amiga dela, na verdade, tinha ressentimentos contra ela. Porque ela era mogada pela mais bonita. E porque no começo, nos primórdios da relação de amizade delas, essa garota tinha amigos, né? Tinha duas amigas, né? E essas duas amigas a mogaram, né? Aqui os nomes das personagens são o Beta, Maki Maehara. Umi Azanagi é a garota que gosta de tubarão também. Azanagi Umi, no caso. Yu Amami é a loura. Nina Nita. Nossa, que nome idiota. Sabe, fica muito idiota na nossa língua esse nome. Desculpa, japoneses, mas saiu muito idiota. Eu não sei como é que o nome desse sairia bonito. Deve sair bonito na língua de vocês, por algum motivo. Masaki Maehara é a mãe do Beta. Sora Azanagi é a mãe da Umi. Miki Yagizawa, professora do Maki e de todo mundo ali. Nozomu Seki, um cara Shed Alpha que se apaixona pela Yu, pela loura. Itsuki Maehara, Max Stranded Father due to a divorce. Itsuki Maehara é o pai dele. Kyoka Minato é a mulher atual do pai dele. O pai dele tá num relacionamento com a própria colega de trabalho. O casamento deles entrou em crise, sabe? O pai dele, a mãe dele, ele é todo complexado, porque ele era filho único. Ele gostava muito de ter o pai e a mãe junto. Aí o pai e a mãe, o casamento entrou em crise, colapsou. Aí a mãe dele trabalha, a mãe dele fuma, a mãe dele fica trabalhando, às vezes até tarde, ele fica sozinho por causa disso, ele joga muito videogame por causa disso, que ele fica sem ter o que fazer, fica vendo um filme de tubarão, bebendo refrigerante, comendo pizza, sabe? Então é uma vida muito, muito pouco saudável, né? Nada contra jogar um videogame de vez em quando, ou ver um filme de vez em quando. Mas aí precisa tomar um sol, assim, fazer uma atividade ao ar livre, caminhar um pouco, ocupar a cabeça com outras coisas. Ficar jogando, comendo pizza e tomando refrigerante como se isso fosse uma refeição constante na vida, isso não é nada saudável. E aí,
fica muito evidente que a Umi, a Zanagi Umi, está apaixonada por ele. Porque ele é o cara que gosta das mesmas coisas que ela. É a primeira vez que ela encontra um cara com que ela pode ter uma amizade pra valer, em que ela fala das coisas que ela realmente gosta, não fica com papo. Aquele papo assim, que ela é uma garota bonita, né? Ela andava com as garotas, vamos dizer assim, bonitas, populares, como eles gostam de falar em anime de escola, né? E o papo delas é coisa de mulher geralmente falar, né? Coisas que mulheres geralmente gostam de falar, sobre roupa, sei lá, acessórios, beleza, caras bonitos, caras shed alpha, sabe? Sair juntas pra fazer o momento das garotas, alguma coisa desse tipo, né? Presumo que o assunto deve ser só esse mesmo entre as mulheres. Quando elas estão juntas, né? Caras shed alpha e papo de mulher, papos geralmente femininos. Ela tem esses papos alternativos que não são geralmente papos que as mulheres geralmente vão ter, né? Adorei ver aquele filme do tubarão, sabe? É o estereótipo, a questão do estereótipo. Claro que tem mulher que gosta de ver filme de tubarão, gente. Claro que tem mulher que gosta de fazer um monte de coisa, sabe? Mas eu tô falando assim dos estereótipos. E como eu disse, ela tinha um certo ressentimento com a loura, porque a loura amogava, sabe? Um negócio assim, a loura mogou ela há muito tempo, ela sentia... Uma vez ela chamou as amigas pra sair, não vamos poder não sei o que tem. Aí ela saiu sozinha, foi ver um filme, uma coisa assim. E aí ela na passarela, aquelas passarelas, pra você atravessar de um bairro pro outro sem entrar no meio dos carros, né? Ela viu de longe a Yu, né, a loura, com as duas amigas dela na escola. Aí ela por isso que ela quis ir pra essa escola de garotos, sabe? Que tem garotos e garotas. Pra ficar longe dessas amigas. Só que a Yu veio atrás dela. A Yu quis acompanhá-la. Aí rola todo um conflito disso, tal, que elas meio que ela passa a ser sincera com os sentimentos dela, fala com a Yu que ela pensava, mas aí ela não deixa de gostar da Yu, sabe? Aí ela assume que gosta do Beta, e o Beta fica assim, eu não sei o que fazer, sabe? Eu sou um Beta de anime, eu nunca sei o que fazer. Aí meus pais se divorciaram, eu preciso reconciliar meus pais, porque minha mãe está infeliz. Mas eu não consegui reconciliar meus pais, e não consegue mesmo, tá? Aí faz toda uma ceninha, sabe? Uma cena que... Tá, as motivações são até bonitinhas, mas... Querer ver a família reunida de novo. Mas eu acho que ficou meio bobo, sabe? Ficou meio bobo. Cenas dele com o pai dele também não são muito legais. Aí inventam as histórias pra tentar reconciliar o pai e a mãe. Só pra tentar fazer um climão, sabe? Uma novela. Mas no final o pai dele vai ficar com a colega de trabalho gostosa. A mãe dele vai continuar. O pai dele era muito bem sucedido. Conseguia sustentar os dois à toa, sabe? Se eles quisessem. Só que a mãe dele trabalhava mesmo assim. Aí a mãe dele volta a trabalhar, fica sem trabalhar um tempo. Ela até admite pra ele que trabalhava, isso antes de ele tentar reconciliar, tá? Que trabalhava porque queria mesmo, que dava pra eles viverem numa boa sem trabalhar. Aí ela fica sem trabalhar um tempo. Nisso ele tenta reconciliar os dois. Aí passa o tempo, ele adoece, né? Ela voltou a trabalhar, ele adoece e ele tem que ficar na casa da namorada. Ele ficou uma semana recuperando de um resfriado. Uma semana na casa da mulher. E tem cenas muito estranhas, muito estranhas não, né? Assim, cenas muito comédia no pior sentido da palavra. Que é quando a mãe dele descobre que essa garota era amiga dele. Ela descobre da forma mais bizarra possível. Os dois estão lá na casa deles. A mãe não estava, né? Eles estavam jogando videogame. Ela entrou no quarto dele com ele lá. Ela apagou na cama dele. Apagou assim. Eles não tiveram nenhuma relação íntima, não. Só simplesmente dormiu. Deitou na cama e dormiu. E ele ficou do lado dela. E ele apagou sentado. Aí a mãe dele chegou e encontrou os dois naquela situação. Foi aí até que a mãe da Umi ficou sabendo. Eles conversaram pelo telefone, as mães conversaram pelo telefone, passaram um sabão nos dois. Não é bem assim que a banda toca, tá?
não é pra fazer isso. Mas em nenhum momento elas falaram assim, não forniquem, sabe? Só meio que falaram assim, use camisinha, sabe? Um papo assim, sabe? Aí, nossa, e ele vai na casa da Umi jantar, ele começa a chorar, sabe? Ele tem uns momentos muito low testosterona. Eu sei que o homem chora também, tá, gente? Esse negócio de ficar homem machão o tempo todo, não, mas eu acho que ele poderia ter feito uma preparação emocional melhor. E ele tá low testosterona mesmo. Ele tava low testosterona. Ele chorou porque ele ficou emocionado vendo uma família reunida. E ele gostaria que a dele reunisse. Foi tentar reconciliar os pais. E ele teve um momento muito low testosterona várias vezes ao longo do anime. E aí culminou com ele chorando, sabe? Os momentos low testosterona dele, quando ele fica assim, eu não sei o que fazer, sabe? Fala low testosterona de sacanagem aqui com vocês, tá? Eu não quero também pagar aí de direitista retardado, fica vigiando o testículo dos outros, né? Mas o cara tá assim, tá desequilibrado. Na vida real, um cara desse apaixona por uma mulher maluca, a mulher ferra com a vida dele, sabe? O anime tem essa viagem, que ele achou uma garota praticamente perfeita. Ela é bonita, ela não é interesseira, isso da mesma classe social praticamente, ela é companheira dele, ela não é promíscua, ela fica bem de cabelo curto, ela gosta de coisas divertidas pra ele, então ela não vai ficar enchendo o saco dele, proibindo de ver animes, sei lá, proibindo de ver animes específicos, não vai fazer isso com ele, mas isso na vida real não é assim, a gente sabe muito bem disso. Um cara com esse perfil emocional dele assim, acha a pior mulher possível pra vida, quando acha alguma mulher, né? Acha a pior mulher possível, que já vem com 2 crianças do traficante, sabe? Uma coisa desse tipo. Aí ele tem um outro momento muito bizarro, que quando ele foi lá jantar na casa da Umi, ele dormiu lá. Esse cara conversando no quarto dela, ele apagou na cama dela, ela dormiu do lado dele. Eles também não fizeram nada, não. Aí a mãe da Umi no outro dia passou um sabão nos dois. Que de novo, eles dormiram juntos, né? Assim, sem fazer nada. E quando ele estava resfriado, ela ficou a semana inteira praticamente dormindo ao lado dele. Só porque ele estava gripado, resfriado. Eu sei que gripe é um troço perigoso mesmo. E é muito estranho como é que gripe é tão mortal no Japão, porque o japonês é derrubado com uma gripe, sabe, com uma resfriado, perdão, com resfriado com uma facilidade muito, muito grande, sabe, isso é uma coisa assim que eu tenho curiosidade de saber se realmente é uma fraqueza genética deles, sabe, porque por ser um estado com uma comunidade genética mais fechada, mais restrita, se existe mesmo essa propensão a ficar tão abalado com resfriado, sabe? É uma coisa muito, muito curiosa. Eu tenho essa curiosidade, pelo menos, né? Bom, gente, tá aí. O anime valeu a pena ver. Reta final dele foi muita vergonha alheia, muita cena vergonha alheia, sabe? O emocional do cara é muito fraco, sabe? Não é querer tacar pedra nele aqui. A gente aqui tem uma proposta de ser meio cômico mesmo, sabe? Mas o cara tem um emocional muito fraco. Ele, na vida real, aquela Umi ali não seria Umi coisa nenhuma, seria no máximo a Yumi, né? E ela seria uma mulher muito ruim, sabe, com filhos já do traficante, perturbaria a vida dele, faria da vida dele um verdadeiro inferno. Na vida real ele não teria essa graça toda que ele teve. Mas ele, assim, a história pelo menos formou o casal rápido, sabe, os dois ficaram juntos. Aí eu fico com aquele pensamento, né? Por que Light Novel tem que ter tantos volumes? Pô, já completou o casal. Vamos botar 12 episódios? Adaptaram uns 3 livrinhos de Light Novel, provavelmente. Comparando com o que faz em Konosuba, sabe? Uns dois livrinhos de Light Novel adaptaram. Se for mais ou menos no mesmo nível de Konosuba, 2 livrinhos de Light Novel. Só mais um encerraria a história muito bem. Sabe, os dois passam uns anos, os dois ficam juntos e se casam. Perfeito. Mas não, o autor com certeza deve ter escrito uns 10 volumes dessa porcaria. Aí daqui a uns 3 anos, sei lá, faz uma segunda temporada. E eles vão cagando a história.
Bom, gente, fiquem com Deus. Até a próxima.